Nesse vídeo eu vou compartilhar com você o segredo que as grandes empresas não divulgam. Esse é o segredo que faz com que elas sejam tão lucrativas, que elas continuem crescendo e que continua anos após anos sendo lucrativas. E o melhor de tudo isso, você vai conseguir usar isso independentemente do tamanho da sua empresa, do faturamento que a sua empresa tem. E se você tem um pequeno negócio ou se você já tem um médio negócio, essa estratégia vai ser totalmente acessível para que você implemente no seu negócio e passe a ter resultados de verdade, resultados significativos. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou abrir a caixa preta da gestão financeira das grandes empresas. Eu vou trazer alguns dados de mercado para que você entenda que os resultados que essas empresas obtiveram não foram resultados meramente por acaso. Esses resultados foram planejados, esses resultados foram provisionados e isso serviu como meta para que essas empresas alcançassem esses resultados tão incríveis. Eu trouxe 3 empresas para contextualizar com você, para mostrar os resultados incríveis que elas tiveram. E esse ano, provavelmente de 2026, também conseguirão replicar esse resultado, porque essa fórmula ela vai servir para você não só por uma vez, mas você vai conseguir usá-la continuamente no seu negócio para que ela cresça e se torne uma empresa cada vez mais rentável. A primeira empresa que eu trouxe para vocês é o Nubank. O Nubank atualmente tem 131 milhões de clientes, sendo que 17 milhões foram só em 2025. O lucro líquido foi de 2,87 bilhões, crescimento de 45% em um ano. A receita do banco subiu também 45%, chegando em 16,3 bilhões. A próxima empresa que eu trouxe aqui para vocês foi o Itaú. Encerrou 2025 com lucro de 46,8 bilhões, um crescimento de 13,1%. O maior resultado histórico de um banco brasileiro, equivalente a 128 milhões por dia. As ações do Itaú também acumularam uma alta de 44,8%, acionadas pela estabilidade dos resultados do Itaú. A próxima do grupo é a Petrobras. Ela registrou uma alta de 110,1 bilhões em 2025, alta de 200% em relação a isso num cenário totalmente desafiador. Ela distribuiu 45,2 bilhões em proventos aos acionistas. O que proporciona esse crescimento? Um aumento de 11% na produção total de óleo e gás e novos projetos no pré-sal e, acima de a disciplina operacional. Sem sombra de dúvida, essas empresas tiveram resultados incríveis. São empresas de áreas de segmentos diferentes. Uma é uma estatal que mexe com petróleo, outra é um banco tradicional e a outra uma fintech com mais de uma década de atuação. São áreas de atuações diferentes, mas elas têm algo em comum, que é o grande segredo da caixa preta que eu vou revelar para você nesse vídeo. Você acabou de ver que essas 3 empresas juntas, no ano de 2025, geraram mais de 200 bilhões em lucro. Mas agora eu vou precisar fazer uma pergunta que é totalmente desconfortável, porém extremamente necessária, para que você consiga mudar na sua empresa a estratégia de negócio e comece também a ter resultados positivos e cada vez maiores. Você acha, por exemplo, que a Petrobras esperou chegar em dezembro para ver os gastos que ela teve ao decorrer do ano de 2025? E o Itaú, que teve uma média de 128 milhões por dia, você acha que ele chegou na metade do ano e falou para a sua equipe lá da gestão, vamos ver como o ano está indo, vamos ver como está indo nossos resultados, se está positivo, se está negativo? E o Nubank, com 131 milhões de clientes, você acha que esses clientes vieram no improviso? Foi uma questão de sorte? Vamos comercializando os nossos produtos, nossas soluções, e o que vinha veio. E aqui está o grande segredo. Não, nenhuma dessas empresas age no escuro. Tudo isso é planejado, tudo isso é previsto. Lógico, existem variações de mercado, existem fatores externos que podem sim mudar esse resultado, mas essa diferença não vai ser uma diferença discrepante. E o orçamento ele serve justamente para isso. E eu quero mostrar que no seu negócio isso é totalmente possível fazer com 4 perguntas que eu vou deixar aqui para você. E você respondendo essas 4 perguntas de uma forma bem simples, você vai conseguir confeccionar um planejamento orçamentário para sua empresa. Alô, mas por que você está falando do resultado de 2025, sendo que a gente já está em 2026, inclusive o primeiro semestre desse ano já passou? Como eu vou usar isso para minha empresa? É importante eu dizer para você que os últimos 4 meses do ano, essas empresas usam para fazer o orçamento do próximo ano. Então, esse ano de 2026, para essas empresas que eu apresentei aqui para você, esse orçamento do ano de 2026 já foi feito no final de 2025. Em 2025 elas apuraram o resultado que elas tiveram e já planejaram em cima desse resultado a meta de crescimento do negócio, quantos clientes novos vão entrar no negócio, quanto de faturamento por dia, por mês, por ano essas empresas pretendem ter, o resultado líquido para que elas passem os lucros para os donos, acionistas do negócio. Então, quer dizer, já em 2025 elas planejaram
para 2026 e esse ano elas estão executando o que foi planejado lá atrás. Antes da gente ir para a última parte desse vídeo e eu ensinar para você como fazer o planejamento orçamentário da sua empresa, meu nome é Luan Machado, eu ajudo pequenas e médias empresas a organizarem e profissionalizarem a gestão financeira dos seus negócios. Se você está comigo até agora nesse vídeo e está achando esse tema interessante, eu tenho uma novidade para você. Aqui no canal tenho vários outros vídeos sobre gestão financeira para pequenos e médios negócios, mas uma gestão avançada. Eu não vou simplesmente falar para você que gestão financeira é separar conta da pessoa física para a pessoa PJ. Não, aqui a gente tem conteúdo sólido. Eu vou ensinar você a fazer gestão de verdade para o seu negócio. Então já faz o seguinte, aciona o sininho aqui, segue a gente no canal para sempre que eu postar conteúdos novos, e a gente faz isso semanalmente, você seja notificado. Acompanhe esses conteúdos de gestão financeira que a gente compartilha aqui no canal, e aqui por si só você já vai conseguir se diferenciar de muitas empresas que têm negligenciado a gestão dos seus negócios. Então faz o seguinte, antes da gente continuar, faz isso agora, vai lá, clica no botãozinho, segue o canal, dá essa força, dá um like pra gente também, porque isso fortalece demais o nosso trabalho e a gente consegue ver que o conteúdo realmente está chegando até você e tem sido relevante pro seu negócio. Vou lá, quantos empresários eu não conheço que quando chega no final do ano você pergunta pra ele, e aí, como foi o seu ano? Geralmente a resposta que eu ouço é, pô, esse ano não foi muito bem o que eu esperava. Talvez essa seja uma resposta que você tem dado nos últimos anos para o seu negócio. E aqui eu vou fazer outra pergunta em cima dessa pergunta. Não foi o que você esperava. E geralmente eu faço a seguinte pergunta. O que você esperava? Geralmente o empresário não tem resposta para isso. Ele só esperava que o ano fosse bom, que o resultado fosse bom. Mas ele não sabe especificamente o resultado que ele gostaria de ter. E isso não é gestão financeira. Isso é esperança. Esperança não mantém o seu negócio ativo. Esperança não é gestão financeira. Você tem que ter uma métrica. Você tem que ter um caminho a percorrer. Se você não tiver um caminho, um número para seguir mês a mês no seu negócio, qualquer resultado que lhe venha vai ser o suficiente para você. Não adianta achar que resultado positivo é saldo positivo no final do mês da sua conta, porque a gestão financeira vai além disso. E aqui vai agora as 4 perguntas que eu falei e ainda dá para você, para que você consiga montar esse orçamento como um todo. E olha, mesmo que você seja uma pequena empresa, isso daqui não é complexo. Isso é para você que tem um negócio pequeno, que está começando o seu negócio agora do zero, até você que já tem uma empresa estruturada, isso vai ser o diferencial do seu negócio. O orçamento é nada mais do que você fazer uma previsão de um determinado período e mês a mês, período a período, você ir acompanhando se aquilo que você planejou foi realizado. É o famoso previsto versus realizado. Você aqui planejou e aqui você acompanha para ver se as metas que você estipulou de vendas, de receitas, de faturamento, de custos, de gastos, de despesas fixas, despesas variáveis estão sendo acompanhados. E não somente isso, se esses resultados não estão sendo alcançados, quais são os motivos que estão fazendo com que esses resultados não sejam alcançados? E aí a gente monta um plano de ação para quê? Para que esses resultados que não estão sendo alcançados sejam corrigidos em tempo hábil, para que você consiga corrigir o que está ineficiente no seu negócio e comece a ter resultados positivos, ajustando posicionamento de venda, posicionamento de corte de gastos ou de precificação, porque se você não está alcançando o seu resultado, algum desses indicadores vai mostrar para você o porquê isso está acontecendo. E aí a gente começa com a primeira pergunta para você fazer do seu orçamento. Quanto eu preciso vender? Todo negócio precisa de vendas e você tem que saber o quanto você precisa vender para que o seu negócio se sustente ao longo desse período que você está planejando. Aqui nessa pergunta você vai juntar todos os custos que são relevantes para o seu negócio. O aluguel, os salários, os benefícios, as contas fixas, água, luz, o seu prolabore, tudo que você paga, independentemente se o dinheiro entrar ou não no seu negócio. Quando você tem esse número, você encontra o ponto de equilíbrio. E o que é esse ponto de equilíbrio? É o valor que, mesmo que não entre R$1 sequer na sua empresa, você vai ter de gasto no seu negócio. Porque se você tiver um faturamento abaixo desse valor do ponto de equilíbrio, o prejuízo já está instaurado. Respondendo essa primeira pergunta, nós vamos agora para a segunda pergunta. Quanto de fato você vai vender? Uma coisa é quanto você precisa, outra coisa é quanto de fato você vai vender. E isso aqui entra uma questão de mercado. Você tem que entender mercado, você tem que entender o seu produto, você tem que entender o seu serviço. Como que está o histórico de venda dos últimos períodos do seu negócio? Como foi as vendas do último mês? Como foi as vendas do último trimestre, do último semestre? Você tem que ter um histórico. Para quê? Para que você projete o quanto de fato você vai conseguir vender. Porque uma coisa é quanto você precisa, outra coisa é quanto você realmente vai vender. Existem fatores externos de mercado, quanto o seu cliente está disposto a pagar pelo seu serviço, pelo seu produto. Como estão os seus concorrentes? Você tem muita concorrência? Tem pouca concorrência? Qual que é o preço que os seus concorrentes estão cobrando? Qual que é a sua fatia de mercado dos produtos e serviços que você vende? Isso você precisa ter em mente, porque isso vai dar um norte muito grande para você se realmente o que você precisa vender é o que você
vai vender de fato. Porque a partir dessas duas primeiras perguntas, a gente vai para a terceira e ela é totalmente decisiva para o negócio. Quanto você vai gastar com o seu negócio? E é aqui que mora o erro de 90% de pequenas empresas. Você às vezes até tem noção de quanto você vai conseguir de fato vender, mas os custos, as despesas do seu negócio, às vezes não está conversando. Essa terceira pergunta não está conversando com as duas primeiras. A partir do momento que você acha quanto seu negócio vai vender, você tem que fazer uma comparação lá com a primeira pergunta que a gente fez. Tá, esse valor que eu achei que de fato meu negócio vai vender, a quantidade de serviços, a quantidade de produtos, a quantidade de clientes que vai entrar no meu negócio, vai sustentar o meu ponto de equilíbrio, vai sustentar os meus gastos, vai sustentar os meus impostos, vai sustentar o pagamento dos meus funcionários, novamente, vai sustentar o valor da minha retirada de prolabore como dono do negócio? Se a resposta for não, você já tem que fazer ajustes expressivos aqui no negócio, porque não adianta você ser otimista que não, tudo bem, eu vi aqui que o histórico eu vou conseguir faturar esse tanto de dinheiro, ele não é o suficiente para que eu cubra os meus custos e alcance meu ponto de equilíbrio, mas eu vou ser otimista. O otimismo não sustenta negócio. O otimismo não faz com que o seu negócio permaneça firme. O otimismo não vai simplesmente fazer com que a sua margem duplique, que a sua margem seja positiva. O que vai fazer com que a sua margem seja positiva é gestão financeira. Não adianta você ser otimista. Se o histórico de mercado está apontando que você vai faturar 100 mil no seu negócio, você tem que planejar todos os seus custos, despesas e o seu lucro em cima desses 100 mil reais. Se o negócio está apontando que vai ter um faturamento de 20 mil reais, você tem que fazer o seu planejamento em cima dos 20 mil reais. O que a gente enxerga aqui, atendendo algumas empresas, é que o otimismo às vezes acaba afundando o negócio. Você tem uma visão de, vai melhorar, ou torcendo para que vai melhorar, mas o mercado está apontando um caminho totalmente inverso a esse, e o empresário ele, às vezes acaba insistindo nisso e não mexe nos seus custos, não mexe nas suas despesas, acima de tudo não mexe nas suas retiradas. Ele acha que a empresa é um caixa eletrônico, que ele pode a todo momento ir retirando, fazendo retirada de dinheiro, e isso não vai voltar para ele. Os seus custos e despesas também devem ser rigorosamente planejados, para que no final do período, para que no final de cada período você consiga comparar se aquilo que realmente estava previsto para entrar entrou e se realmente os custos e despesas são equivalentes a essas entradas. E você tem que ser rápido, porque se você está vendo que passou um mês, o faturamento não foi aquilo que você planejou, mas os custos eles se mantêm. No outro mês você vê que isso também não aconteceu, você precisa ser rápido, você precisa reagir, você precisa enxugar custos, melhorar despesas, melhorar preço, ajustar o seu posicionamento, porque se você sustentar isso a um longo período, o negócio vai acabar morrendo. E a quarta e última pergunta, não menos importante, é qual o resultado que eu quero ter para o meu negócio? Depois que eu planejei todas as minhas receitas, planejei todas as minhas despesas, qual é o resultado que eu espero ter ao final de cada período? E aqui eu vou falar para você, é importante que você faça por períodos, tá? Qual é o resultado que eu quero ter no mês? Qual que é o resultado acumulado que eu quero ter no trimestre? Qual que é o resultado que eu quero ter no semestre? E, por fim, qual o resultado que eu quero ter no final deste ano? É importante que o resultado, a margem líquida, que o resultado do negócio seja planejado. Se você planejou que o seu negócio teria uma rentabilidade ao final de um exercício de 10%, você tem que alcançar esses 10%. Tá? Lógico, desde que isso seja palpável com o seu negócio, com o mercado, comportamentos de clientes, existe tudo aqui que você tem que compilar nessas informações. E se esse resultado não está sendo alcançado mês a mês, trimestre a trimestre, semestre a semestre, quanto antes você ajustar a sua estratégia de negócio, mais rápido você vai conseguir ter resultados positivos, porque informações, dados são importantes, são essenciais para o negócio. O empresário que trabalha sem dados do negócio, sem dados financeiros, sem dados de mercado, ele não consegue ter uma estratégia assertiva. Ele é extremamente reativo ao que acontece no mercado. Ele não consegue prever, fazer uma projeção para frente e antecipar o cenário, evitando prejuízos para o negócio. Não, você tem que deixar de ser reativo, você tem que começar a ser estratégico. É isso que vai fazer o seu negócio se manter. E essas 4 perguntas, como um todo, vai fazer com que o seu negócio tenha alta lucratividade, desde que você respeite cada um desses processos e siga esses processos continuamente, sem falhar. Aqui eu fui didático e lógico que eu passei uma base para você, simples, para você começar a implementar no seu negócio. Mas é lógico que as empresas que eu trouxe lá, elas têm um tipo de orçamento muito mais elaborado, eles têm integrações entre áreas da empresa. Isso é importante que ao longo do tempo você comece a profissionalizar cada vez mais o seu orçamento. Lógico, é importante que você comece. Se você está no ponto zero, é importante que você comece a fazer desse jeito que eu falei para você, fazendo essas 4 perguntas, colocando isso numa planilha simples, você já consegue ter um controle bem assertivo do que você tinha como previsto e o que você está de fato realizando.
mas é importante que ao longo do tempo você comece a implementar uma gestão mais robusta no seu orçamento, que você consiga ter mais automação, que você consiga ter mais profissionalismo nesse processo para que os resultados efetivamente sejam positivos. E de repente você pode estar pensando, poxa, Luan, eu não tenho tempo de fazer isso, mas eu reconheço que isso é extremamente importante para o meu negócio. Se você não tem tempo de fazer, mas reconhece que a gestão é a ferramenta essencial e insubstituível para que você tenha resultados positivos no seu negócio, eu consigo te ajudar. Nos últimos 10 anos, eu tenho ajudado pequenas e médias empresas a organizarem, profissionalizarem a gestão financeira, trazendo esse tipo de gestão que essas grandes empresas têm, como eu citei aqui no Nubank, Itaú, Petrobras. Eu trago essa gestão personalizada para pequenas empresas e trago essas ferramentas para que o empresário, para que o pequeno empresário no dia a dia consiga ter informações relevantes, para que a tomada de decisão seja mais rápida, seja mais fluida, que ele não passe a ser mais reativo ao mercado, mas que ele passe a ser estratégico. Se isso faz sentido para você, se você está buscando isso para o seu negócio e realmente você quer deixar o amadorismo e começar a agir mesmo como um empresário e levar a sua empresa para um patamar elevado ao ponto de você ter essas informações de modo consolidados para que você tome decisões realmente baseadas em dados de mercado que vão levar o seu negócio para um outro nível, eu deixo aqui o meu convite para você fazer um diagnóstico gratuito com a nossa empresa. Me chame através dos comentários aqui, pode me chamar direto também no inbox. Será um prazer conhecer um pouco mais sobre a sua empresa, sobre o seu negócio e mostrar para você que sim, é possível crescer, que sim, é possível otimizar os seus resultados. Muito obrigado por ter ficado até aqui comigo nesse vídeo. Mais uma vez, se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe esse vídeo, isso me ajuda demais para que a gente continue fazendo esse trabalho e trazendo informações de extrema relevância para o seu negócio.